Estamos aqui na Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, colhendo alguns depoimentos, histórias, já que esta casa completou em 16 de abril de 2009, 92 anos de existência. Encontra-se conosco a senhora Leia Bos Duarte, que atualmente é a diretora do Departamento de Educação Espírita da casa. Leia, gostaríamos de ouvir de ti, de saber onde se encontra essa sociedade já de 92 anos, com que números, atendimentos, qual é o retrato da Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes atualmente, depois dessa história quase secular. Bem, é com muita alegria que compartilhamos esse momento com a equipe da FERX e relatando para vocês realmente os nossos números são bastante expressivos. O Departamento de Educação Espírita, que atualmente dirijo, ele inclui as atividades de evangelização, setor de assuntos da família, que nós temos ali a boa idade, o apoio à família, e o setor de divulgação e difusão doutrinária, com as palestras. Contamos com um corpo de em torno de 65 palestrantes que se revezam nessa atividade, e o setor ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Nesse departamento, ao longo do ano de 2008, incluindo todas essas atividades, nós contamos com a presença de 20.800 assistidos. A nossa média na evangelização é em torno de 400 jovens e crianças ao ano. O ESD varia em torno de 980, 1.020 alunos ao longo do ano frequentando com assiduidade. Setor de assuntos da família também, em torno de 500 a 600 participantes, que nós mantemos permanentemente, e esse total então ficou em 20.800 pessoas que estudam conosco dos 3 anos de idade até sem limite de idade com a boa idade. Bom, depois nós temos o departamento de atendimentos, que inclui as atividades do passe, atendimento especializado, os apoios a dependentes, atendimento externo. Esta atividade ao longo do ano de 2008 contemplou 201.439 assistidos. No departamento espiritual, que inclui as atividades de atendimento fraterno, orientação mediúnica espiritual, apoio espiritual à distância, apoio espiritual presente e sessões mediúnicas, que inclui a parte da pictografia e outras sessões, foram 160.394 participantes no ano de 2008. Esses são os departamentos que contemplam um atendimento direto. Depois nós temos o departamento cultural, que pega toda aquela parte dos eventos, promoções, o nosso bazar, os nossos eventos, o baile anual do Bezerra, que é já conhecido, que é uma atividade de integração, alguns expositores especiais. Agora estamos trazendo Raul Teixeira, Nazareno Feitosa também vai vir, e estamos em tratativas com Francisco do Espírito Santo Neto, que também vai fazer uma palestra conosco. Então, assim, tem esse departamento cultural que faz essas promoções de cunho mais externo e de envolvimento com a sociedade, e o departamento administrativo, que aí contempla toda a parte de assistência social, que inclui um amparo a 23 instituições, que permanentemente nós contribuímos com a questão dos alimentos, roupas, etc. E a casa optou por não termos atendimentos individualizados na nossa assistência social. Então, dado ao volume de pessoas e o grande acesso de pessoas, então a casa se organizou essa assistência prestada nas instituições devidamente cadastradas, e é feito um acompanhamento disso. E o total de atendimentos neste ano de 2008 foi de 893.421 assistidos. É um número bastante expressivo. Bastante expressivo. A média de pessoas que circulam
diariamente acima de 500 pessoas. Em relação à assistência social, o Bezerra de Menezes tornou-se então uma instituição rede, ela distribui para outras... mantenedora de outras instituições. Algumas espíritas, outras não. Não há essa exigência. E Léa, em relação ao trabalho mediúnico, os grupos em funcionamento na casa, como estão funcionando, quais os números? Bem, a atividade mediúnica, ela inclui a educação mediúnica, que é a formação dos médiuns especificamente, que aqui é feita em 5 anos. Atualmente em transição, nós estamos unindo, adotando a proposta federativa, e a nossa formação terá no total 6 anos, né? Mas unindo ES de educação mediúnica. Atualmente, nessa escola, há as sessões mediúnicas a partir do nível 3, em que é prestada assistência espiritual. Afora isso, nós temos o grupo de apoio espiritual presente, que é o conhecido como desobsessão, em que os assistidos eles acompanham mini palestras ao longo de 7 dias, em que são fornecidos os recursos para eles, internos e externos, para lidar com o processo obsessivo. Ou seja, é retirada uma orientação mediúnica espiritual. Se sai a indicação do apoio espiritual presente, a pessoa participa dos 7 encontros e ali ela é esclarecida e é fornecido todo um amparo para que ela transforme. Então, os temas são sintonia vibratória, pensamento e vontade, enfim. E os recursos externos, Evangelho no Lar, assistir palestras, o PAS. Nesses grupos, a nossa média diária, nós temos grupos de apoio espiritual presente praticamente todos os dias da semana, com exceção do domingo. E a média é em torno de 40, 50 participantes a cada dia de atendimento. Paralelo a isso, está acontecendo daí no mesmo momento o apoio espiritual à distância, que consiste numa reunião mediúnica de encaminhamento àquelas entidades que acompanham eventualmente aqueles assistidos, e eles não presenciam. A parte mediúnica fica restrita aos médiuns experientes em reunião fechada. Outro exemplo de reunião mediúnica é as da pictografia, que acontecem 2 vezes por semana, em que um grupo de médiuns que já demonstraram essa característica mediúnica, eles se reúnem e produzem, então, a questão da pictografia, que também entra. Paralelo a isso, nós temos a 3ª sexta do mês e a última quinta, em que o trabalho é voltado para os trabalhadores da casa. A palestra pública acontece, mas os passes individuais não acontecem, porque logo a seguir tem uma sessão mediúnica, mas fechada para os trabalhadores da casa. E nessas reuniões, normalmente, vêm as recomendações e as diretrizes do nosso trabalho. Historicamente, é dali que nós tiramos as orientações para pautar nossas ações, tanto administrativas como na condução espiritual. Em relação à capacitação do trabalhador, a qualificação, quais são as ações do Bezerra de Menezes atualmente? Bem, todos os setores desenvolvem os seus cursos, tanto de formação quanto de qualificação permanente. Nós temos todos os anos, cada setor qualifica forma novos trabalhadores e qualifica antigos trabalhadores. E nós temos procurado pautar nessa gestão a aproximação cada vez mais com o movimento federativo. A FERX tem sido grande parceira nessa nossa qualificação e formação. Nós sediamos o Encontro Estadual de Evangelizadores. Agora, dia 5 de julho, vamos sediar o Encontro Estadual de Coordenadores do ESD, e isso tem promovido uma grande parceria e uma integração entre a Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes e a FERX.